A Segunda Vinda do Senhor, sermão pelo Rev. W. Cairn Sanderson. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, 30. Quando o Senhor esteve na terra, prometeu que viria novamente. O nosso texto é uma clara profecia de que ele faria isso. A expectativa de sua segunda vinda sempre fez parte integrante das esperanças daqueles que acreditam nas verdades contidas nas Escrituras Sagradas. Por isso, através dos séculos, os homens têm esperado o cumprimento da prometida redenção, procurando descobrir o sinal do Filho do Homem. Mas a verdadeira significação da promessa, a natureza da segunda vinda, não foi compreendida. Houve desvio de interpretação da seguinte passagem do livro Atos dos Apóstolos, capítulo L, versículos 9 a 11. Ditas estas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, discípulos, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vos foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Uma interpretação literal dessa passagem e igual interpretação de nosso texto deu lugar a uma concepção natural do segundo advento. Os adeptos da primeira igreja cristã e das igrejas dos reformados acreditam que, depois de terríveis fenômenos celestes, o Senhor descerá através do ar, cercado de uma nuvem, e aparecerá outra vez na carne. Acreditam que os mortos, despertados pelo som da trombeta angélica, ressuscitarão das sepulturas em corpos terrestres, para serem julgados. Acreditam, ainda, que, depois de o céu visível e da terra habitada serem destruídos, um novo céu será criado e formada uma nova terra, sobre a qual o Senhor reinará com os seus eleitos. Os escritos da nova igreja são contrários a esse ponto de vista tradicional, ensinando que o segundo advento do Senhor não foi uma vinda pessoal dele e que, em lugar da ideia nebulosa que constitui aquele ponto de vista antigo, existe uma concepção racional que foi revelada à nova igreja. Como o humano do Senhor glorificado não era mais material, mas sim de substância divina, ele não podia vir em pessoa, mas por meio de uma nova revelação, abrindo o sentido interno da palavra. Essa revelação foi uma doação, através do céu, de uma nova doutrina que ensina que o Senhor Jesus Cristo é o único Deus do céu e da terra. O segundo advento do Senhor é realmente expresso pelas palavras de nosso texto. Verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mas esse texto, como toda palavra, tem um sentido espiritual, como nos ensinam os Escritos. Pelo Filho do Homem é significado o Senhor quanto a palavra. Pelas nuvens do céu é significada a nova revelação em sua forma final, e pelo poder e grande glória são significadas as séries ascendentes das ideias espirituais manifestadas naquela revelação. Durante sua vida terrena, os discípulos viam o Senhor como um homem perfeito, e o aceitavam como Messias e Salvador da humanidade. Mas não conheciam realmente sua natureza, não o conheciam como verdadeiro Deus. Mesmo quando os olhos dos discípulos foram abertos espiritualmente, para verem o corpo divino depois da ressurreição, a verdade completa sobre o Senhor não lhes foi revelada, porque eles o viram como o tinham visto anteriormente no mundo, ainda com o sinal dos pregos nas mãos e com o sinal do fermento no corpo. Não puderam ver nele, porque ainda não era tempo, o rei, sentado em seu trono, que diria: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, 5. A primeira igreja cristã também reconheceu nele o Messias e o Salvador do mundo, mas essa igreja não conhecia sua verdadeira natureza, porque a verdade completa sobre o Senhor somente foi conhecida após a revelação feita por intermédio de Emanuel Swedenborg. Assim, a identidade real de Jesus Cristo não era conhecida antes do aparecimento dos Escritos. Somente pelos Escritos foi revelado que ele, o Messias, é o supremo e único Deus, e é plenamente divino, mesmo quanto ao ser humano. Esta revelação, que faz o Senhor aparecer na palavra como o único e verdadeiro Deus, constitui a sua segunda vinda.
Temos necessidade de compreender que, fazendo o seu segundo advento desse modo, o Senhor veio, em essência, da mesma forma que antes. Se compreendermos isso, perceberemos que esse advento é semelhante ao primeiro. É verdade que, em sua primeira vinda, o Senhor assumiu uma natureza humana e um corpo material e, dessa forma, estava nos últimos da natureza, como um homem entre os homens. A igreja judaica era uma igreja representativa e o Senhor teria de renová-la. O que efetivamente constituiu o primeiro advento foi a abertura pelo Senhor da significação interior da palavra hebraica, mostrando que ela tratava dele e de seu reino. Mostrou, também, que todas as profecias da palavra hebraica eram cumpridas nele, de modo que os homens podiam ver nele o Messias e compreender as Escrituras de uma forma que não era compreendida antes. Assim, a primeira vinda do Senhor foi uma revelação sintetizada na proclamação dele mesmo como Messias e como Filho de Deus. Mas não era apenas isso. Essa primeira vinda foi, na realidade, a revelação da verdade que habilita os homens a verem a divindade do Senhor, e essa verdade lhes mostra a necessidade de prestarem culto àquele que é o Salvador do mundo. Quando compreendemos isso, verificamos que a doutrina da segunda vinda, pregada pela nova igreja, não apresenta dificuldade alguma para ser entendida. O segundo advento do Senhor foi realizado, também, por meio de uma revelação da divina verdade, porém a manifestação dessa revelação não implica que o Senhor viesse em pessoa, mas em espírito. Era a vinda do Espírito da verdade profetizada por ele quando ainda estava neste mundo. Não havia necessidade de uma vinda na carne, novamente. O Senhor fez a segunda vinda na palavra glorificada, o que é significado pelas nuvens do céu referidas em nosso texto. Contudo, é um fato digno de nota que o segundo advento foi inaugurado pelo aparecimento do Senhor Jesus Cristo glorificado diante dos olhos espirituais de Swedenborg, segundo o testemunho dado por ele nos livros que escreveu. Esse aparecimento do Senhor Jesus Cristo como Deus Messias simboliza a manifestação da nova revelação, por intermédio da qual seria estabelecida a nova igreja. Como as revelações divinas anteriores foram feitas através de instrumentos humanos, assim também a revelação que constitui a segunda vinda do Senhor foi feita por intermédio de um homem. Quando o Senhor revelou a palavra do Antigo Testamento, ele o fez por intermédio de Moisés e dos profetas que se seguiram. Quando ele mesmo esteve no mundo, ensinou por meio de seu humano nascido de Maria. Nas revelações dos evangelhos e do Apocalipse, o Senhor utilizou os evangelistas. Em todos os casos, portanto, a palavra foi dada por intermédio de homens, mas de homens inspirados por ele, falando ou escrevendo as próprias palavras de Deus. Os homens escolhidos para a realização de uso tão elevado eram preparados pelo Senhor. Suas mentes eram providas com pensamentos que, ordenados equilibradamente pelo Senhor, se tornavam a cobertura final da divina verdade. Quando chegou a ocasião de o Senhor fazer a sua segunda vinda, ele escolheu e preparou um homem por meio do qual nos deu a palavra da nova igreja. Esse homem foi Emanuel Swedenborg. Aparecendo em pessoa diante do homem escolhido, o Senhor o encheu com seu espírito e lhe deu o encargo de escrever e ensinar as doutrinas da nova igreja, que o próprio Senhor então lhe transmitiu. Nos estados de iluminação espiritual a que era elevado, Swedenborg recebeu do Senhor a doutrina celeste da Nova Jerusalém, na qual é revelado e exposto o sentido espiritual do Antigo e do Novo Testamentos. Ao transmitir seu influxo e seu espírito a Swedenborg, que era um estudioso pertinaz e possuidor de conhecimentos enciclopédicos, adquiridos durante sua preparação inconsciente para o exercício da missão que lhe seria confiada, o Senhor realizou seu segundo advento, com o objetivo de colocar nas mentes e nos corações das criaturas humanas conhecimentos e sentimentos resultantes de uma nova doutrina religiosa que, se for aceita e praticada por aqueles que dela tomam conhecimento, lhes proporcionará a preparação de uma vida tranquila e feliz no futuro. Embora o segundo advento tenha sido realizado em sua plenitude pelo conjunto dos livros que constituem a obra teológica de Emanuel Swedenborg como um todo, pode-se dizer que esse advento foi efetuado essencialmente pelo livro Arcanos Celestes que, em 12 volumes, expõe o sentido espiritual dos dois primeiros livros da Bíblia, Gênesis e Êxodo.
A publicação dessa obra foi completada em L 756, nos dias que precederam a realização do julgamento final, ocorrido no plano espiritual, no ano de L 757, em cumprimento às profecias contidas no último livro da palavra, o Apocalipse. Nos Arcanos Celestes, primeira obra publicada por Swedenborg depois de recebida a missão do Senhor, está contida inteiramente a doutrina celeste da Nova Igreja, que é a Nova Jerusalém. Essa doutrina é encontrada em todas as obras teológicas de Swedenborg, mas é essencialmente desenvolvida nos livros arcanos celestes, L 756, Apocalipse revelado, L 766, e Verdadeira Religião Cristã, 1771. Assim, o Senhor fez a sua segunda vinda nos escritos. Deve-se notar, entretanto, que, como aconteceu no seu primeiro advento, o Senhor não se manifestou de modo a compelir alguém a crer. Quando o Senhor esteve na terra, a sua divindade era tão velada que existiam opiniões diferentes a seu respeito. Alguns diziam que ele era um homem bom, outros que ele tinha demônio, e um centurião, junto da cruz, disse que ele era filho de Deus. A mesma coisa ocorreu e ocorre quando se considera seu segundo advento. Algumas pessoas tiveram seus olhos abertos e viram nos escritos a divina verdade, que é a forma do divino bem. Outras encaram os ensinamentos neles contidos como alucinações de um cérebro desequilibrado ou como invenções falsas e deliberadas de um impostor. Outras pessoas, ainda, acham muita coisa boa nesses ensinamentos, mas negam que eles sejam de origem divina, e os colocam no mesmo plano de outros escritos bons, porém de origem humana. Somente com os olhos do amor e da fé podem os homens ver o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Somente com caridade e sabedoria podem os homens ver os escritos como a palavra do Senhor. Somente com uma vontade e um entendimento esclarecidos podem eles perceber nos escritos o amor infinito e a sabedoria infinita empregados pelo Senhor na criação e na conservação de sua obra. Finalmente, a única maneira de compreendermos o divino amor e a divina misericórdia do Senhor pela humanidade é aceitarmos as verdades do segundo advento, reveladas nos escritos destinados à nova igreja. As verdades contidas nesses livros formam o corpo da nova doutrina que aceitamos, corpo que tem a forma da divina sabedoria, essência do divino amor, atributos que pertencem ao Senhor. Com eles, o Senhor pode reinar nas mentes e nos corações das criaturas humanas como nunca fez anteriormente. Como vimos no texto do livro Verdadeira Religião Cristã, foi para tornar conhecida a sua nova revelação e para preservar seu reino, que o Senhor mandou os seus 12 discípulos, que o acompanharam ao céu, a todo o mundo espiritual, no dia L9 de junho de L 770, a fim de anunciarem a nova revelação e confirmarem que o reino do Senhor durará pelos séculos dos séculos. Comemorando hoje esse magno acontecimento, roguemos ao Senhor que abençoe a sua igreja. Amém. Lições. Mat 24, 29 a 31. Apoc. 11, 15 a 19. VRC 77L.